Radio Hilal presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España. Buenos días, México. Buenas tardes, España y Portugal. Bienvenidos, queridos oyentes, hoy a Lápiz o Pincel, emitida en directo desde Radio Hilal, México. Os voy a presentar artistas de mi país de origen. 3 invitados, todos nacidos en Portugal. Daros las gracias a los que nos seguís y escucháis, estéis donde estéis. Como el programa nació con ánimo de llegar a todo el mundo, sigo en ello. Os voy a presentar nuestros invitados de hoy. En primer lugar, saludamos al multidisciplinar artista Júlio Antão. Buenas tardes, Júlio. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, daqui de Portugal. Antes de mais, agradeço a Linda de Sousa por me ter convidado para esta conversa sobre arte. Cumprimento também os meus colegas de painel, Aida de Sousa y José Pedrosa. Bueno, ahora se preguntan lo que quieras. De momento os presento. Saludamos ahora a Aida Sousa Díaz, escultora y promotora cultural. Buenas tardes, Aida. Bienvenida a Radio Hilal. Buenas tardes a todos. Muito prazer em estar com vosotros hoje. É uma surpresa e para mim uma estrena. É a primeira vez que hablo com pessoas mexicanas através de Skype. Espanholas não, é mais cerca. Muito prazer. Por último, os presento a José Pedrosa, maestro y extraordinario fotógrafo y videógrafo. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa A lápiz o pincel, aunque tú seas fotógrafo. Buenas tardes, Linda. Es un placer para mí de estar con vosotros. En primer lugar, me disculpo por hablar mal el español. Espero que me entiendas bien. Es muy agradable para mí de estar con vosotros a hablar de un poco que yo sé hacer, fotografía. Yo soy maestro en un colegio de enseñanza secundaria hace 40 años casi. La fotografía para mí es un entretenimiento muy agradable desde pequeño. Me gusta mucho la foto. Muy bien, ahora nos contarás más cuando ya te presente. Okay. Pues voy a presentar Júlio Antão. Nace en 1966 en Albufeira, Portugal. Estudia diseño y comunicación en ETIC, Escuela Técnica de Imagen y Comunicación. Además de la pintura y la escultura, investiga otras vertientes del arte como la cerámica, la fotografía, el diseño de equipamientos de interiores y la publicidad. Júlio Antão es miembro fundador y presidente del PAS, Peace and Art Society Portugal. Miembro honorario de la iniciativa de artistas Goshioshi Art Project Internacional en Holanda y co-curador ejecutivo de las exposiciones GAPI en Portugal y España. Presidente honorario de Art Committee of International Culture and Arts Federation en Corea del Sur, miembro honorario de la Night Fine Arts Association en Turquía y ha sido miembro de la Art Nations en Alemania hasta su final en diciembre de 2016. En los últimos años expuso su trabajo en varios países como Portugal, España, Brasil, Bélgica, Holanda, Macedonia, Inglaterra, Irán, República de Corea, Turquía y Armenia. En su currículum constan varios premios. Recibe en pintura desde 1977 el primero, segundo y tercer premio de la Galería Municipal de Albufeira en distintas ediciones. En fotografía obtiene el primer premio en el concurso Zona Ribeirinha de Alvo Albor
el segundo premio en el concurso do Sobreiral até a fábrica en Sant Bras del Portel, el tercer premio concurso Campus de Gambetas Faro, cuya foto fue editada en la revista National Geographic en diciembre de 2008, y el cuarto premio en la octava corrida fotográfica de Portimão, Museu de Portimão. En escultura ha recibido el primer premio concurso Parque de las Ciudades de San Juan de Venda y mención de honor en la Bienal de Escultura de Salvaterra de Magos, todos ellos en Portugal. Su obra puede admirarse en el Aengungam Museum de la República de Corea, haciendo parte de importantes colecciones privadas, nacionales e internacionales. Querido Julio, tú que has estado siempre tan implicado con exposiciones fuera de Portugal, pues has proyectado la obra de los artistas portugueses a Holanda, España, Corea del Sur, Alemania, Turquía, por mencionar alguna, ¿puedes contar a los artistas que nos están escuchando qué tienen que hacer para poder participar en este tipo de eventos? Para nosotros es muy importante enseñar nuestra obra fuera de nuestras fronteras. Para poder participar neste tipo de eventos, obviamente que temos que ter um pequeno curso artístico com algumas exposições e, a partir daí, tentarmos fazer parte de uma destas organizações internacionais de arte, como esta que se encontra em Faro, que se chama Peace and Art Society. Pode-se procurar no web, porque isto agora passa tudo por internet, não? E a partir daí fazes-te membro e poderás ter todos os conhecimentos do que acontece pelo mundo inteiro. É muito importante esta parte de tecnologia atualmente ser muito utilizada e é por aí que conseguimos um bom currículo internacional. Eu penso que é muito por aí, tentando sempre procurar uma associação internacional, não social. Também as nacionais são importantes, mas as internacionais são mais abrangentes. Muy bien. Pues te quiero hacer, como siempre, una pregunta dedicada al tema del COVID-19. Saber tu criterio sobre qué tienen que hacer los artistas para salir adelante en estos tiempos tan difíciles para los que nos dedicamos al mundo del arte. No meu ponto de vista, o Covid chegou para confundir ainda mais o estado da arte. Estamos numa fase em que as exposições, pelo menos, estavam com muita gente nas inaugurações e, de repente, tudo terminou. Agora surgem exposições via internet praticamente todos os dias. No entanto, não me parece que tragam grande retorno financeiro. E esse é o ponto mais crítico desta fase. Eu costumo dizer que nós, artistas visuais, estamos no fim da linha. Neste sentido, queria também pensar que os governos poderiam apoiar muito mais. Penso que o potencial cliente prefere sentir uma peça real. E isso consegue-se nas exposições físicas, não nestas virtuais. Não quer dizer que não se consiga vender online. Não é esse o facto. Mas não é a mesma coisa. Penso que um programa seria muito mais favorável o físico, porque quem compra gosta de sentir uma peça. E estou bastante preocupado com essa situação, né? Porque com o Covid tudo se alterou. Sim, o Covid é uma série de preocupações e é verdade que eu já disse que nós somos os primeiros em cair e os últimos em levantar-nos quando há crises. E por uma crise tão grande como a que não podemos fazer uma inauguração onde haja muita gente, pois é mais problemático. Vamos a deixar falar sobre isto os quatro já na segunda parte do programa. Na primeira passo agora a apresentar a Aida Sousa Dias.
Nace en Lisboa en los años 50, licenciada en escultura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa en 1981, se graduó en Ciencias y Teorías del Arte en el 2000. Dedicándose a la investigación de la antigua cerámica portuguesa de 1976 a 1987, año en que publicó el libro A Cerámica de Rafael Bordal Pinheiro, editado por Lelo y Hermão Editores, reeditado en diciembre de 2009, empieza a exponer a final de los años 70 en la exposición Novos Novos, traducción Nuevos Nuevos, en la SNBA, Sociedad Nacional de Bellas Artes, iniciando en 1984 la actividad de dirección y organización de exposiciones en la Galería de la Junta de Turismo de la Costa do Estoril, y el año siguiente en la Galería Albatros en Cascais, donde dirigió, orientó y programó exposiciones hasta 1993. Ha sido jurado de selección y atribución de premios en varias exposiciones de arte y otros concursos nacionales e internacionales. Realizó hasta la fecha 41 exposiciones individuales de escultura entre Portugal, España y Francia, participando en numerosas exposiciones colectivas dentro y fuera de Portugal. Autora de varios textos y prólogos de catálogos de arte, paralelamente a su actividad de escultora, fue profesora del Ministerio de Educación, dando formación a profesores en artes plásticas y comunicación visual, hasta 2005, jubilándose de la enseñanza oficial en 2011. Realizó muchas esculturas públicas, de las que destaco Sirena en la piscina oceánica de Oeiras, Árboles Negros en el Hotel Fénix de Lisboa, Homenaje a la Pastora en Queijas, y su último trabajo, un panel en bronce en homenaje a la actriz Lourdes Norberto para el auditorio municipal que lleva su nombre en Lindavella. Como artista plástica, está representada en diversas colecciones públicas y privadas en Portugal, España, Alemania, Inglaterra y Francia. Recibió la Medalla al Mérito Grado Plata del Ayuntamiento de Oeiras en 1995. Recibió varios premios en concursos, de los que destaco el Premio de Escultura de la Central de Cervezas en 1981 y que fue electa una de las mujeres del año en 1988 por la revista Marie Claire. Estimada Aida, como hemos podido ver, toda tu vida ha estado dedicada al arte de la escultura y a promocionar el trabajo de otros artistas. Por ello, me gustaría saber qué consejo darías a los que han dedicado a encaminar su creatividad hacia este arduo y difícil camino de la creación artística. Consejos. Es muy difícil dar consejos, porque isto está dentro de nós. E quando queremos uma coisa, luchamos por ella. Los que empiezan ahora tienen otra mentalidad y otras posibilidades. Por vezes não são mais fáceis, são por vezes mais difíceis. Mas como antes de Covid podiam circular por toda a Europa e iam para os Estados Unidos com dificuldades, mas trabalhavam e se inseriam em grupos. Perdona-me castelhano, daqui a pouco já hablo melhor. Agora estou a pensar um pouco. Desculpa. Mas na minha época, anos 80, havia muitas galerias para exponer do Estado, galerias pequenitas que apoiavam os novos que apareciam. E por isso nós outros teníamos algumas oportunidades locais. Para fora iriam outros. Eu não tive essa possibilidade. E por isso o meu currículo foi um pouco curto, e utilizando sempre a terra local, Portugal. Mas os novos que eu conosco atualmente, gente nova de 20, 30 anos,
partem imediatamente para falar com outros artistas de todo o mundo e com a internet se conectam com o mundo. Nós outros não teníamos nada, por isso os conselhos para dar, não sei quais, porque eles sabem muito mais do que nós outros sabíamos. Estou a dizer nós outros porque eu empecei em anos 70. Os meus companheiros que estão aí, não lo sei, mas um está aqui muito cerca, eu estou de vacações em Algarve. O Algarve era já outro mundo. Falavam inglês, alemão, espanhol, castelhano. Nós outros, de centro do país, éramos muito fechados. E era tudo muito cerrado para nós outros. Não lo sei. Acho que é difícil dar conselhos. O único conselho que digo é que se lhe gusta mesmo a arte e querem praticar, têm de lutar e apresentar-se. Apresentar-se. Não se podem esconder. Têm de aparecer, nem que seja na internet. Todos os dias. Todos os dias. Estoy de acuerdo contigo. Si no estás en la net, no existes. No existe. Y yo quiero preguntarte, con el COVID-19, ¿qué posibilidades crees que van a tener los que quieran ser escultores, dado lo caro que es ser escultor? Vamos, crear un material de escultura es, aparte de mucho trabajo y muy difícil, es caro. Y entonces te preguntaba ahora, con el problema del COVID que hace que no podamos enseñar y que sea tan difícil la venta, ¿qué crees que hay que hacer? ¿Seguir trabajando y esperar? ¿Cómo lo ves? Sí, y diseñando también, porque la obra no es solo en volumen. En volumen hoy hay materiales nuevos, inclusive plástico y cartones, outros materiais, papeles que se podem construir formas. Solo que os materiais nobres são o bronze e o mármore, mas esses estão muito limitados, porque nós outros temos de ir para o taller, temos de ir para um espaço grande e construir formas e magoar-nos o corpo com a maceta, com as máquinas, e não há encomendas. Atualmente não há. E eu creio que não há trabalho. Eu hei tido um trabalho recente em bronze, mas como vosotros imaginam, é muito difícil haver trabalho com o Covid. A preocupação neste momento não é a arte, é conseguirmos sobreviver a este novo mundo que traz coisas muito malas, mas traz outras, não direi muito buenas, mas que as pessoas repensam a vida e os contactos e a amizade e necessitamos de estar com outros. E antes não. Antes estávamos em taller solos, cada estou a falar de escultores, cada em seu sítio e quase não comunicavam. Hoje não. Hoje as pessoas têm necessidade de estar com os outros. Quanto mais não seja para dizer, eu estou aqui e continuo a trabalhar ou a pensar. E a arte é uma coisa mental, primeiro que tudo. Não quero ocupar muito tempo eu aqui. Vale. No, el arte viene de la mente y del espíritu. Desde luego el artista tiene que tener espíritu y también trabajar solo cuando está creando para poder crear una obra con personalidad. Eso es verdad. Y tiene que aprender a ser fuerte en estos momentos tan difíciles y no tirar la toalla. Bueno, pues muchas gracias, Aida. Ahora hablaremos entre los cuatro, pero paso a presentar a José Pedrosa.
Nace en Vila Nova de Gaia, Portugal, en 1954, licenciada en Lengua y Literatura Moderna, portugués y francés, por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto en el año 1986 y formado como profesor titular en el bienio del 86-88. Ejerce como profesor provisional en las escuelas técnicas de Penafiel, Preparatoria de Canelas, Secundaria de los Carvalhos y Externato Liceal de Santa María de Lamas, siendo profesor titular desde 1984 en el Colegio Internado de los Carvalhos, donde fue director de año curricular, asesor pedagógico disciplinar, subdirector para enseñanza secundaria, director pedagógico adjunto y director pedagógico hasta la actualidad. Miembro de la comisión organizadora de la primera a las 9ª Jornadas Psicopedagógicas de Gaia y presidente del jurado coordinador de exámenes. Teniendo una intensa participación en seminarios y congresos relacionados con la educación y enseñanza, así como en diversas conferencias del mismo tema. Destaco su participación en 2007 en el curso La evaluación de las escuelas institucionales y la autoevaluación de la Universidad Católica de Oporto. La conferencia para la evaluación de la lectura y de la escritura en lengua portuguesa del Ministerio de Educación en Lisboa, en el 2010. Y en el 6º encuentro temático PAR, Autonomía Curricular y Proyectos, Braga 2012. Ha sido presidente de las asambleas de la parroquia de Canelas, Vila Nova de Gaia, general de Canelas, Gaia, Fútbol Club y adjunto de la dirección de la Asociación de Solidaridad Humanitaria de Canelas. Publica en 2002 la monografía titulada ASHC 10 años de vida. En 2010 recibe la medalla de los 25 años de servicio en el Colegio Internado de los Carvalhos y en 2014 el premio Padre Nuno Burguete para educadores de la enseñanza privada y cooperativa, otorgado por la Asociación de Establecimientos Enseñanza Privada, AEP. Ha visitado 50 países de Europa, Asia, África y América. Su afición a la fotografía se remonta a la adolescencia. Con las innumerables fotos que hace durante sus viajes por el mundo, realiza los vídeos que sube a su canal de YouTube. También en su Facebook divulga muchas de sus actividades ligadas a viajes y fotografía. Querido José Pedrosa, te he invitado no por el magnífico profesor que eres, sino porque eres un gran artista. La fotografía y el montaje de vídeos no tienen secretos para ti. Por ello, la pregunta que te quiero hacer es, si puedes dar algún consejo o alguna opinión, si no quieres dar consejos, enseñar algún truco a nuestros artistas para que hagan mejores fotografías de sus obras a la hora de tener que enviarlas a concursos, dado que algunas veces lo que mandan deja mucho que desear. Como Linda has dicho, mi vida es la enseñanza, no la fotografía. Yo no me considero un artista, yo soy un profesor que ama lo que hace, la enseñanza desde hace 44 años. Pero la fotografía es mi pasatiempo preferido, es que lo que yo amo hacer. Dar consejos no es fácil, pero lo que yo pienso es que todo lo que nos hacemos lo debemos hacer con pasión, con un objetivo de mostrar aos outros lo que es nuestra visión del mundo. Y yo, como has dicho, conozco 50 países en el mundo. Aprovecho las viajes para fotografar las personas, los paisajes, todo que me gusta. Y para hacer lo que yo considero buenas fotografías, hay necesidad
de esperar la oportunidad de tomar la fotografía, el momento, la inspiración del fotógrafo, nuestra sensibilidad para captar lo principal de lo que nós queremos fotografiar e sobretudo, tentar sempre a ser melhor mañana que hoy. É lo principal. É nunca desistirmos. Participar em concursos, como Júlio já disse, ha dicho, é necessário estar conectado com uma organização nacional ou internacional de fotografia. E eu he participado em alguns concursos de fotografia a nível local, de Gaia, de Matosinhos, de Oporto. Hasta la data não he recebido nenhum prémio. Para mim não é lo mais importante, pero eu não vivo da arte. Eu vivo de meu trabalho como maestro, como professor, que talvez dia, daqui a um ano, quando eu me aposentar, talvez a fotografia possa vir a ser algo diferente de usufruir de vantagens do trabalho de fotógrafo. Pero la utilización del YouTube para mí es importante. Es gracias al YouTube que muchas centenas de personas del mundo entero me han contactado para me pedirem el envío de vídeos que eu faço com mis fotos. Como ha acontecido contigo, Linda, é a partir de meus vídeos em YouTube que tu me has contactado e que nós outros nos conhecemos. Senão, não estaríamos aqui agora. É importante de fazer fotografia como entretenimento para mim, mas é também uma forma de conhecer outras pessoas no mundo através da internet, do YouTube, do Facebook. É importante para nós outros. O conselho que eu posso dar a quem pretenda fazer fotografia é de nunca desistir, de nunca desanimar, que sempre tratemos de fazer mais e melhor, aprendendo com os outros, sendo como eu he hecho um autodidata e nunca participei em nenhum curso de fotografia, sempre he aprendido comprando livros de fotografia para aprender a ser um pouco melhor lo que eu faço. Muy bien. Pues sí, la verdad es que hay que seguir luchando. Y yo preguntaba por qué hay que utilizar el diafragma, la luz, la sombra para sacar mejores fotos a los cuadros. Claro. La velocidad de obturación, la ISO, son importantes para la calidad de la fotografía. Pero yo pienso que nuestra sensibilidad es también muy importante. Aprovechar el momento oportuno para hacer la foto. Por veces nos debemos tener la máquina de fotografía conosco como nos tenemos los ojos. Nosotros debemos estar permanentemente atentos a lo que se pasa alrededor de nosotros para obter la fotografía en el momento preciso y con calidad. Muy bien.
Mira, la pandemia que estamos sufriendo está cambiando mucho nuestra forma de vivir. ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes y no tan jóvenes fotógrafos que están deseando expresarse a través del ojo de la cámara? ¿Crees que a ellos les afectará menos que a los que se dedican al dibujo, pintura y escultura, por hablar de 3 disciplinas plásticas que normalmente no tienen ayudas del Estado, por lo menos en España? Sí, la pandemia hizo la vida difícil para todos. Las personas más jóvenes naturalmente tienen más dificultades que los artistas establecidos, pero otros artistas de cualquier arte que no sea fotografía también tienen muchas dificultades. Hay temor en la población, los espectáculos, las exposiciones han estado prohibidas durante unos meses y esto es muy malo para los artistas. Esperemos que tudo vuelva à normalidade rapidamente, pero los fotógrafos que pretendem hacer vida de la fotografía, penso que tienen una ventaja en comparación con los otros artistas plásticos que têm necessidade de apresentar as suas obras em exposições físicas, com a presença de las personas. E actualmente as pessoas não podem ir em grande quantidade a las exposições. Creio que os fotógrafos podem divulgar os trabalhos que fazem através da internet, Facebook, YouTube, e creio que é pouco mais fácil de ultrapassar esta situação crítica da pandemia que atravessamos. Pero é difícil para todos os artistas, sejam fotógrafos, ceramistas, escultores, não importa o quê. Yeah. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte del programa y vamos a seguir con la segunda. En la segunda parte yo os lanzo unas preguntas y podéis contestar según se os ocurra uno u otro y a la misma pregunta contestar según el criterio de uno o del otro. Y entonces paso a haceros la primera, que es una que a mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. ¿Cómo os sienta la nueva normalidad, la cual continuamente nos recuerdan los medios de comunicación? También en vuestro país, que es el mío, ¿se habla de ella, de la nueva normalidad? Para aquí es la pregunta para cualquier uno de nosotros. Puedes contestar primero, luego Julio y luego Aida, que creo que ha tenido que retirarse, a ver si puede volver. Tú mismo puedes contestar y luego ya a ver qué dice Julio. Sí, la normalidad, el gobierno, la Dirección de Salud de Portugal nos recuerdan que la nueva normalidad ha venido para ficar. Nosotros tenemos de ter consciência que a partir de agora a vida é diferente de lo que era. Nossos comportamentos sociais, nossa forma de viajar, nossa forma de estar em público, nos centros comerciais, nos cinemas, nos teatros, nas exposições, tudo é diferente a partir de agora. Nós outros devemos ter precauções, cuidados, muitos cuidados, e proteger-nos da enfermidade. E isto ha cambiado completamente nossa vida, nossa maneira de viver, e a partir de agora estou convicto que isto vai continuar no futuro. Es una tristeza. ¿Tú qué opinas, Julio? Eu penso também, estou completamente de acordo. Na parte artística, que é que estamos falando agora, as coisas estão muito diferentes. Antes, sabe-se como acontecia, com bastante gente e tudo mais, e é mesmo me entristece, porque coloquei uma peça numa exposição que vai
que não tem inauguração, deveria inaugurar no sábado e irá estar sem ninguém, só com os artistas para um pequeno convívio. Isto me entristece. Só que temos que ter sempre uma parte positiva. Nós, artistas, como somos, teremos sempre que ultrapassar esta fase, que penso que mais tarde irá ser resolvida. Yo creo que nuestros gobiernos actuales están un poco negativos, porque cuando la influenza ha muerto 50 millones de personas en el mundo, cuando había mucho menos gente, porque fue en 1800 o 1900 y pico, y después de eso han venido los locos años 20 y la gente ha vivido, ha reído y ha cantado. Entonces, una pandemia que no ha llegado a matar más de 500.000 de personas en el mundo no es como la influenza. Por consiguiente, yo pienso que se dominará y podremos hacer vida normal. Por lo menos eso quiero creer, porque lo de la nueva normalidad me pone de los nervios. Pero os voy a hacer otra pregunta. Veo que Aida ha tenido que retirarse un momento y no ha vuelto, así que sigo con otra pregunta. ¿Cómo se enfrentó Portugal a la crisis provocada por el COVID-19? Para mí... Puede ser tú, luego ya contestar. José, puedes tú primero, Julio. Eso, lo que os he dicho, que podéis hablar, si os ocurre algo, habláis tranquilamente, no hay... Sim, eu penso que falando do governo português, como tem agido, como tem praticado, em parte governamental, na generalidade, para os artistas, eu acho que temos sido muito maltratados. Penso que deveria haver mais apoio nacional. Na parte regional, as câmaras têm mantido os apoios que tinham. Em termos de associações, tem sido mais fácil manter este apoio e financeiros também. No nacional, eu penso que deveria haver uma visão diferente do apoio, para, especialmente nestas alturas, na altura deste Covid, poderia haver um apoio mais abrangente. Sempre se sabe que todos os artistas mais conceituados foram sempre muito apoiados, mas da média e baixa camada artística, e mesmo os jovens, não têm apoio algum. Acho que é un poco discriminar a parte artística también. Bueno, y ahora lo que quería saber era un poco cómo se ha enfrentado Portugal, por consiguiente, no solo el gobierno, que ha estado dado como ejemplo hasta ahora que habéis empezado a abrir las fronteras y aumentó un poco los contagios, eres dados como un ejemplo de llevar bien el tema del COVID-19. Fuera de Portugal, eres tenidos como ejemplo. Voy a preguntar a Aida, que ya se ha incorporado con nosotros, qué piensa ella de la nueva normalidad, y la pregunta que yo acabo de hacer es cómo se enfrentó Portugal a la crisis provocada por el COVID-19, porque no has oído la pregunta. Aida? Sim, eu he voltado agora, só que tive um problema que fiquei desconectada completamente e não he ouvido nada hasta agora. Vamos a ver. Perdóname. No, é que se apagou tudo aqui. Aqui se apagou. Tu perguntaste como nós estaremos a viver esta nova realidade? Exactamente, ¿cómo os sienta la nueva realidad? ¿Cómo sentís? ¿Qué tal os sienta? O sea, ¿cómo vivís la nueva realidad? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Estáis hartos? A mí me da pánico, por eso lo digo. Sí, isso mesmo. Para mim, com muita desconfiança de futuro. Ya. No es solo la situación de COVID, como otras situaciones que hay en el mundo llamado civilizado.
neste momento há uma outra coisa que me preocupa muito e que é difícil às vezes de falar, porque é melindroso a conversa sobre as estátuas que estão a ser destruídas no mundo. E eu, como escultora, me sinto muito, porque entendo que a história é muito complicada se nós não avaliarmos a história em lo tempo que foi hecha. Agora, claro que se vamos a destruir todas as estátuas porque as pessoas tiveram algo ou que se portaram mal ou tinham uma opinião ou outra que não era a mais correta ou lá corretamente hoje em dia mais aceitável, ou se diz politicamente correto, então vamos destruir todo o património que há. E isto, para mim, que hago escultura, não propriamente estátuas, é muito confuso, porque toda a pintura e toda a escultura, todo o que há de representações no mundo, hoje em dia pode ser censurável. Isto, a par de convide que as pessoas tenham outras preocupações maiores, e não só a arte. Nós outros, como profissionais de arte, não gosto muito de dizer que somos profissionais, porque os artistas têm, como este amigo que falou há momentos, hace fotografia porque é a grande paixão, mas a profissão dele é ser professor. Daí que a arte é uma coisa muito abrangente. Todos, provavelmente, quase todos, temos algo de artistas. Agora, quando se vive da arte, são profissionais. Eu não he conseguido nunca viver da arte. Eu vivi do ensino e dizia, eu sou escultora, mas trabalho para ser escultora. Ser escultora não era o meu objetivo, mas não conseguia sobreviver com o que ganhava da escultura. Hoje, com o Covid, pior. Não sei como, porque poner esculturas em la net, por vezes, as nossas produções, as nossas criações, por vezes também é perigoso, é peligroso. E eu tive um problema há anos atrás de uma pessoa, e reparem, eu não sou racista nem contra nenhuma terra, só aquela pessoa era russa. E eu então me quedei sempre assim um pouco amarga com os russos, porque me copiou 4 esculturas que eu he posto em la net. E ele simplesmente reproduziu em fotos aí, sem dizer que teria copiado. Claro que isto é tudo muito complicado. Hoje em dia é muito complicado. Não podemos pensar, temos de continuar. Temos de continuar se gostamos muito de produzir, se temos algo em la cabeça que queremos construir, temos de continuar. Agora não lo sei qual é o futuro. O futuro está, neste momento, um pouquinho doente também. Está infectado, provavelmente. É assintomático. Está afectado por el COVID-19, el futuro. É complicado. Muy complicado. Bueno, de todas maneras, yo iba a preguntaros con qué clase de ayudas cuentan los artistas plásticos de parte del gobierno portugués cuando surgen problemas como el producido en el país por el COVID-19, y ya ha contestado Julio que es muy difícil y que las cámaras siguen ayudando un poco. Las cámaras, para los que no sepan, son los ayuntamientos. Entonces, pues algunos ayuntamientos ayudan, pero el gobierno pasa un poco de los artistas. Una pregunta más, porque ya se nos va aproximando la hora de terminar el programa. Las sociedades portuguesas y españolas, aunque viven al lado, son diferentes. ¿Encontráis esas mismas diferencias entre los creativos o pensáis que los artistas tienen la misma forma de expresarse? Esto vale para mí. Para mí,
Es que contestar el primero que sienta. La mi opinión es que nosotros estamos muy cerca y muy distantes, porque nosotros somos muy pequeñitos y vosotros son muy grandes. El mundo da arte en España nunca más termina. Hay millares y millares de artistas y hay millares y millares de galerías. Portugal tiene 1000 metros cuadrados o 1000 metros de extensión y los artistas tienen mucha dificultad. No estoy hablando de mí, estoy hablando de general. General, sí. Todos los artistas se centralizan más en Lisboa y Porto. O otros, tenemos aquí un amigo que está más ou menos em Algarve, mas Algarve, por vezes, nós brincamos um pouco. O Algarve quase que não é Portugal, porque há uma população de estrangeiros que são alguns amantes de arte. E por isso também têm mais possibilidades de apoiar e de comprar. Mas no centro do país é ainda, eu não queria dizer, mas ainda és pobre. Pobre, por vezes, também culturalmente. Isto é muito feio dizer, mas em Espanha também, conheces? Há zonas de Espanha também iguais. Hay de una cosa y de otra. ¿Estáis de acuerdo con vosotros, Júlio e José? Eu só queria acrescentar um ponto. A pergunta é pertinente porque realmente tenta-se perguntar em Portugal e Espanha. Mas mesmo em Portugal, nós que estamos no Algarve sentimos que não é fácil expor, por exemplo, em Lisboa ou Porto. Agora imaginemos, se isto acontece no nosso pequeno país, para outros países, se não fosse esta abrangência da internet, seria muito mais complicado conseguirmos fazer um currículo. Claro, o sea que tú consideras que la internet es buena para ayudar. Hablo un poco porque é fundamental. Mal tu voz y para que la gente sepa de qué estás hablando. Exatamente. Eu tenho consciência que nos anos 80, quando comecei a ver algumas exposições, era limitado aqui ao Algarve e possivelmente levaria 20 ou 30 anos para chegar a uma exposição em Lisboa ou Porto. Atualmente, eu faço exposições em toda a parte do mundo. Não me preocupo em fazer em Lisboa e Porto, porque tento fazer noutros países. Exato. Isso é que gratifica-me. Muito bem. Espanha, obviamente, tem grandes feiras, grandes acontecimentos artísticos, é completamente diferente de Portugal, não podemos comparar um país com o outro. Claro. Estamos no planeta. E, José, estás de acordo com eles? Sim, em parte sim. Como já foi dito, eu não vivo da arte, a Aida também já referiu que também trabalhou durante muitos anos para fazer arte. Eu não vivo da arte, vivo do meu trabalho do ensino, mas a percepção que eu tenho, voltando um bocadinho atrás, é de que os artistas em Portugal tiveram e continuam a ter muitas dificuldades nesta fase da pandemia. Os apoios que o governo deu não são suficientes para que eles possam viver com dignidade. Não só os artistas, mas muitos profissionais em Portugal. A arte em Portugal está centrada sobretudo no Porto e em Lisboa, ou Lisboa principalmente e depois no Porto. Embora muitas autarquias, muitas câmaras, ayuntamentos por todo o país comecem a divulgar a arte e a organizar algumas exposições, mas sobretudo nas cidades do litoral português. O interior ainda continua, de facto, muito esquecido. Agora, relativamente à mudança de hábitos, eu só quero referir um aspecto que é importante. Hasta o 13 de março, eu ia todos os dias à escola para trabalhar com 1.200 alunos e 100 professores. A partir do 16 de março, nós nos quedamos à casa para trabalhar a partir da casa. É totalmente diferente.
Mesmo quando os alunos vão à escola para aulas presenciais e a partir de lunes, o próximo lunes, para fazer os exames nacionais, é diferente. A mascarilla que nós devemos ter todo o dia ao rosto é difícil de suportar. A vida ha cambiado completamente para nós outros. E, embora a pandemia da influenza ha sido muy mala, muy grave. La catástrofe mayor de la humanidad. Sí, actualmente o COVID não há tanta gente com problemas, pero enquanto não tivermos uma solução médica para o problema, eu creio que a tendência é de aumentar. E isto é problema para todos nós. Creio que devemos ter precauções totais para nos defendermos, senão isto vai a ser muito grave. Bueno, nos centramos otra vez en el arte y voy a preguntar, ¿la sociedad portuguesa a qué da más importancia? ¿A la estética o al mensaje que ésta transmite a través de la pintura? Eu posso responder como persona não artista, como cidadão. E creio que isto depende muito da sensibilidade das pessoas. A estética para mim é muito importante, pero há pessoas que pensam de uma outra maneira. Depende de cada um de nós. Más el mensaje. Julio, ¿tú qué opinas? Eu penso que a estética, infelizmente, está a superar a arte. Pensando um pouco em termos de decoração, vimos que pessoas vão, por exemplo, às grandes superfícies e compram uma estampa. Nem sequer é uma fotografia de qualidade. Isto é deprimente, porque se pensarmos que podemos comprar uma boa fotografia e decorar uma casa, esteticamente ficaria muito melhor, já para não falar de uma pintura a óleo, de um acrílico, colocar um escudo. Mas não, as pessoas também, derivado a esta educação, que a arte será a última parte a entrar numa habitação, numa persona, e isso faz com que praticamente toda a gente tenta comprar tudo o que é mais barato. E com a pandemia se agudiza mais ainda, não é? Com a pandemia não compram nem fotografias de IKEA. O sea, está claro. Yo lo que comentaba es que aquí, por ejemplo, se utiliza mucho lo del mensaje, lo que tú quieres decir con la obra, y hay bastante obra, y esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Qué interesa más a los coleccionistas portugueses? Debo decir que hay muchos. ¿La pintura figurativa o la abstrata? ¿Qué respondo? Bueno, que quiera, puedes tú, Aida, y luego ellos. Los coleccionadores portugueses solo compram a galeristas amigos, ou seja, nas galerias amigas. E essas galerias amigas normalmente querem promover determinadas pessoas novas, muito novas, por vezes que não fazem nada novo, fazem algo que já se viu nos anos 60, mas como a arte atualmente é um negócio, é comércio, portanto, é muito difícil qualquer pessoa que apareça com mais idade, ou fazendo outras coisas que o galerista não lhe gusta, porque não lhe interessa, os colecionadores não compram. Só compram, e são muito poucos, se contam com os dedos, la mano. Por isso, as pessoas que lhe gustam a arte, muitas vezes não entendem a arte como mensagem, entendem como algo que se queda bem em sua casa.
E essas ainda compram, por vezes, em centros comerciais, é verdade. Mas são poucos, sempre poucos. Os colecionadores morreram. Parte deles, os grandes conhecedores de arte em Portugal, han morrido quase todos. E os novos não entendem de arte, mas os galeristas dizem, investe aí porque eu vou promover. E é assim. Esta é a verdade nua e cruda. O sea, los galeristas deciden lo que compran los coleccionistas, según tú. Pois, mas não há colecionistas neste momento, tirando não és castelhano. Algumas pessoas, como por exemplo Cachola, que é um grande colecionador em Elvas e que está em contacto com Badajoz e está haciendo uma grande coleção de arte em Portugal. Porque os outros que hicieron as grandes coleções de arte em Portugal, não é preciso dizer os nomes, mas estão todos aí com problemas com a justiça. Yeah. Desculpa, mas é verdade. Yeah. Os portugueses que estão aí sabem. Claro. Verdade. É muito triste neste momento. A situação em Portugal está muito mala. Além de Covid, está mala para os artistas e os produtores de arte. Sí. Bueno, yo creo que ahora mismo hay una crisis en todo el mundo para el arte, pero el arte es imprescindible. Es una lástima que ataquen las esculturas para que no se sepa si un señor era machista o le gustaba esto, aquello, lo otro, porque el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de repetirla. Entonces, lo que se ha vivido no tiene sentido que se deshaga, simplemente tiene que quedar como un ejemplo bueno o malo, pero simplemente esa es la historia y la historia no se puede cambiar. Aunque muchas veces intentan cambiarnos la historia y hoy en día más que enseñar se adoctrina, eso es malo, a la gente hay que enseñarla a pensar, a decidir y así hasta los coleccionistas comprarán por sí mismos, no decidirá nadie por ellos. No considero malo algo que considera Julio, que es que la gente vaya y compre una estampa o una lámina para meter en su casa. Si no tienen dinero para más que eso, no me parece mal, porque si quiere meter algo en la pared, ya llegará el momento en que puedan meter una pieza buena, porque todo eso es un tiempo de aprendizaje. Y si la gente se forma, se prepara, aprende a decidir, se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es algo muy importante y que los artistas tenemos obligación de denunciar y hablar con nuestro trabajo. A mí me parece muy bien, Aida, que hayas denunciado el que estén destrozando las esculturas, que me parece espantoso. Yo me acuerdo que he llorado cuando los afganos echaron abajo los 2 Budas, que no sé de qué artista eran. Eso me dio un dolor de alma que no te pueden imaginar. Era horrible ver cómo podían destrozar algo que tardó tantos años y tanto sacrificio de tanto ser humano, que lo destrocen y se queden mala como si nada. Me parece una falta de sensibilidad destrozar cualquier obra de arte. Que no te gusta, pues no la mires, pero hace parte de la historia y deberemos respetarla. Eso es mi criterio. Voy a pediros, por favor, que os despidáis. Si queréis añadir algo más a lo que acabo de decir, lo añadís y luego os despidáis del programa porque nos está aproximando la hora. Nos quedan 3 minutos. Sim, muito rápido, só para dizer que me gostaria de ser um colecionador de arte, pero não puedo ser, pero todo lo que compro é, lo pouco que compro é real, não imitação, pero nosotros tenemos este hábito de comprar pouco, mas bueno, lo que é verdadeira arte. E eu prefiro la arte figurativa a la arte abstrata, pero hay coisas bonitas também como abstratas. Para terminar, agradecer a invitação, o convite para este programa, o prazer de conhecer Júlio e Aida, para ti
Linda, já nos conhecemos há alguns anos. Espero que esta amizade continue. Muita sorte para os restantes colegas do painel, muita saúde e que tudo corra pelo melhor para todos nós. Obrigado. Obrigada, José. A ver, dejamos a Aida para o final. Júlio, despede tú. Quero deixar, no fundo, uma mensagem positiva, porque nós, artistas, iremos certamente conseguir dar a volta por cima e conseguir mostrar que realmente iremos superar o Covid-19 pela nossa forma criativa. E, por fim, despedir-me igualmente de Aida e José, que foi um gosto muito grande estar aqui com vós outros e também com a nossa Linda. Cuéntame, Aida, tú te toca a ti despedirte. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer este momento improvisado, não foi estudado para fazer estas respostas e estas perguntas, foi tudo muito improvisado e eu adorei, porque realmente não estive muito preocupada em responder totalmente a coisas muito sérias, coisas do dia-a-dia, coisas que nos preocupam, e estas são as mais simples e são se calhar as mais importantes. Mas eu acho que nós temos uma função a fazer atualmente, é tentar trazer mais pessoas para gostar de arte e fazê-las entender o que é que nós fazemos, fazê-las perceber o que é que nós fazemos, porque muitas vezes as pessoas afastam-se porque não entendem, não entram numa galeria, olham para o artista como alguém que é estranho, é uma pessoa que não é igual a eles, mas no fundo nós somos todos iguais, apanhamos todo o Covid, todos iguaizinhos, portanto nós temos outro tipo de trabalho e queremos mostrar ao mundo aquilo que fazemos e deem-nos essa possibilidade. Portanto, obrigada a todos. Obrigado igualmente. Obrigado também. Buenas tardes, queridos oyentes. Hemos llegado al final de nuestro programa. A pesar de que nos hemos pasado un poquito, espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis entendido, mis compatriotas, que hasta yo de vez en cuando he metido alguna palabra de portugués por en medio. Daros un beso a todos y esperaros la próxima semana, donde en principio tenemos como invitado a Chile. Si los chilenos pueden acompañarnos, ellos estarán con nosotros. Si no, será una sorpresa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y hasta siempre. Radio Hilal, programa A Lápiz o Pincel, emitido desde México. Muy buenos días.